Vamos. Hoje é terça-feira, e dia terça-feira é o dia que a gente recebe aqui Dejane Arnold. É sempre uma alegria, Dejane. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia aos amigos aqui do estúdio, Onofre, João, toda a equipe que faz esse jornal também, aos nossos ouvintes em todo o estado, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de agro. Isso. E hoje você traz uma importante entrevistada com questões extremamente relevantes para o agro, né? Exatamente. A gente está aí há pouco tempo, né, poucos Sim. dias para o início de uma nova safra. Ainda estamos no vazio sanitário da soja, em período que não se pode ter plantas vivas de soja na lavoura, né? Mas a partir de 16 de setembro, acaba o vazio. No dia 15 e 16, os produtores estão autorizados a lançar a semente ao solo. E é nesse momento que muita coisa acontece. O vazio começou quando, Dejane? Em junho. Junho, né? E aí, então, a gente se preparando para mais uma safra, são muitos os processos, né? E principalmente nessa área de gestão de pessoas. Mas a minha convidada de hoje, a nossa entrevistada, é a Stephanie Ansão. Ela é coach, especialista em gestão de pessoas no agro, mãe de 3 meninos e vivencia a lida no campo, a lida no agro, ao lado do marido, que é agricultor. E ela fala muito para a gente sobre os processos, né? Os processos que são feitos lá no campo, mas como a gente tem que enxergar esses processos também na nossa vida. Sim. Então vamos deixar ela falar um pouquinho, né? Olá, bom dia, Stephanie. Obrigada por aceitar esse convite e estar conosco aqui. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Obrigada pelo convite. E um prazer estar aqui para falar um pouco do tema que eu vivo, que eu aprendi Casei por amor, né, Dejane? E sou agro por amor, falo isso. Vivo dentro da porteira e fora dela tem 12 anos, nesse processo de entender mais sobre a rotina do agro, realmente como as pessoas vivem ali dentro, como que elas levam essa vida humilde, mas de muito trabalho ali dentro da porteira. E essa rotina, como você diz, essa lida diária tem muitos processos no campo, muitos preparativos. Como a gente enxerga isso na nossa vida? Digamos, no cultivo diário da nossa vida. Perfeito. O cultivo diário, para mim, né, e daí uma transformação que eu coloquei, nós somos o solo, certo? Nosso corpo é o solo da nossa vida. Então, tudo que você vai precisar plantar aqui, toda semente que você vai colocar ela, seja no seu pilar profissional, emocional, no seu pilar conjugal, profissional, você vai precisar trabalhar esse solo. Não é de qualquer forma que o produtor joga a semente no chão, né, no solo. Ele precisa de um preparo para esse processo de, no futuro, uma colheita. E aí, esse processo na nossa vida exige também conhecimento. O produtor faz ao longo de muitos anos, né? Com muitas ferramentas, mas, acima de tudo, ele busca conhecimento. Na nossa vida, a mesma forma. Exatamente. Assim como o produtor busca esse conhecimento para melhorar a sua tecnologia, para melhorar o seu maquinário, para melhorar a saúde física, né, do seu solo, a saúde do que ele está produzindo ali, de cada cultura, nós também temos que buscar saber como o conhecimento vai ser útil para aplicarmos na nossa gestão emocional. Porque não adianta, né, Dejane, nós investirmos tanto em tecnologia, estava conversando com você sobre isso esses dias, ou dentro da porteira. Não adianta investir em grandes tratores, em um silo super tecnológico, se você não está investindo nas pessoas que vão gerenciar esse processo. E assim, fora da porteira aqui, não adianta eu ter uma bela casa, um celular de ótima qualidade, se eu não souber usufruir tanto das boas coisas que esse produto vai me trazer, quanto dos dias difíceis, eu usar ele da forma correta. E tendo inteligência emocional para passar por essas adversidades, todo esse conhecimento, tanto numa cultura que às vezes você sofre ali dentro da lavoura, numa época estressada de clima, ou em algum problema de gestão ali de processos mesmo no maquinário, você tem que ter uma inteligência emocional para estar gerenciando tudo isso. E nessa questão da gestão de pessoas, o agro tem buscado mais o treinamento de equipes? Com certeza.
dentro da porteira mesmo, há uns 6 anos, nós já introduzimos ali palestras motivacionais, treinamento dos colaboradores, treinamento para eles lidarem com as suas crenças, né? Às vezes uma capacidade, tipo, olha, eu não sou capaz de subir num trator desse e dar conta de fazer todo o trabalho que é necessário. Ou, eu não dou conta de assumir um carregamento sozinho. Às vezes o falecimento de algum familiar traz tantas emoções e você está num processo onde gera mais o seu autoconhecimento. E dentro da porteira, então, a gente investe nesse colaborador para deixar ele mais preparado para o momento que ele precisar acionar, ele vai usar isso. Ele sabe como vai passar por esse momento de vale na sua vida, não deixando de entregar no seu pilar profissional, né? Não, eu vou entregar isso aqui, mesmo passando por essa adversidade na minha vida. E é o que nós falávamos, né, João, na entrevista da semana passada, né? A gente falou sobre essa questão de sucessão familiar, a Stephanie falou esse fato de muitas vezes faltar alguém na família, alguém que fazia o gerenciamento dos negócios, né? Então, ter esse preparo para estar pronto e assumir os negócios passa por toda essa gestão, essa emoção também, né? Verdade. Stephanie, bom dia, João Edson está falando. Dentro das dificuldades, quando a gente olha para o agro, eu estou fazendo aqui não é um olhar totalmente urbano, mas é um olhar a partir da cidade, né? É uma atividade que ela tem também uma rotatividade. Quando eu falo isso, estou imaginando uma fazenda em Mato Grosso, onde recebe gente do Brasil inteiro e tem uma certa rotatividade. Me confirme se isso é real e qual que seria a grande dificuldade, porque quando a gente fala de fatores emocionais, a gente fala muito do forte da cultura. Como vocês fazem para gestar isso? Perfeito. Eu acredito muito que é na liderança que você vai atingir esse time de sucesso, né? A rotatividade também acontece lá dentro da propriedade, mas num ambiente menor hoje em dia. Nós temos ali colaboradores que estão conosco há 27, 32 anos, e isso traz um certo pertencimento no todo o processo daquele ambiente, né? O ambiente onde você está, ele vai dizer muito de como você vai entregar. Se você vai estar num ambiente próspero, um ambiente onde as pessoas conseguem validar todo o trabalho ser humano que você vai entregar nesse ambiente. A rotatividade, ela vem então, ela chega dentro da propriedade, isso também trabalhando em outros ambientes, outros escritórios que eu já trabalhei, o que eu enxergo? A cultura da empresa tem que estar bem definida. Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Qual é o propósito de você estar aqui fazendo o serviço que você está fazendo? Lá na fazenda eu brinco assim, João, vocês estão aqui para alimentar o mundo. Então é uma tarefa bem trabalhada, é uma tarefa bem servida, porque daqui sai alimento para vários países, para várias cidades, para várias indústrias. Então, o seu trabalho é muito importante. Você é muito importante no processo da agricultura. Eu preciso validar esse colaborador e falar para ele da importância do trabalho dele. Quando eu faço isso dentro da cultura nossa, lá da propriedade, eu torno ele pertencido ao processo. E esse pertencimento vai levantar ali a capacidade dele, vai levantar a identidade de quem ele é e ele vai entregar muito mais resultado. Eu acho que a grande busca do humano quando vem à Terra é o pertencimento, né? E tem gente que passa a vida em busca disso. Tem um outro fator que eu queria que você falasse um pouquinho, que é o seguinte: muitas atividades no campo significa um distanciamento da família. Eu falo daqueles que não mudam com a família para lá, a família está em outra cidade, muitas vezes pode estar até em outro estado, né? Ou em período de safra, ou em período de safra, né, que fica isolado, tá? Esses isolamentos, na cidade é muito complicado isso, né? Porque nós temos o nosso tempo na cidade, ele é diferente, né? O tempo do campo ele tem uma outra lentidão e tem um outro distanciamento. Como que é lidar com isso? Eu vejo saudade, né, todos os dias, quando a gente pergunta lá, e daí como está a sua esposa? Que às vezes o colaborador fica ali uma semana, 10 dias, na entre safra ali, na safra mesmo, ele fica por vezes algum tempo. Vem o pessoal do Maranhão, vem o pessoal do Piauí trabalhar ali na propriedade, e eles ficam às vezes 3 meses. Eu vejo saudade, mas é isso que eu estou te falando, o pertencimento do trabalho que ele está fazendo,
ele vai gerar uma resposta do propósito para o que ele está fazendo ali dentro daquela fazenda. Então, esses colaboradores que estão aqui, se nós ativarmos dentro dele que eles estão aqui por um propósito, ativamos a crença da capacidade dele, que eles são capazes de entregar um bom resultado. E a família deles é o grande propósito deles estarem aqui, né? Porque eles vão retornar para suas casas. Eles vão ali, às vezes alguns moram em alojamento, outros moram com a própria família ali dentro da sua casa. O meu esposo vai e volta todos os dias. Eu tenho alguns fazendeiros aqui que vão e voltam a cada 7 dias. Mas o pertencimento, qual é a comunicação que você vai gerar com esses familiares? Eu falo muito isso com a Associação Damas da Terra, aqui em Nova Mutum. Você tem que conversar bastante com o seu marido, você tem que conversar bastante com os seus colaboradores para eles terem saudade. Sentir saudade é bom, porque você vai ter a resposta do seu propósito, de onde você está, pelo tempo que você está e por que você está nessa fase ambiente. Stephanie, quando você fala dessa questão, você fala em transformação de vida. O trabalho é um dos elementos que transforma a vida, mas a compreensão do trabalho é a maior ferramenta da transformação de vida. Nesse seu percurso, você é bastante jovem, mas nesse percurso você já tem histórias para contar, já percebeu pessoas que chegou aí simplesmente para realizar uma tarefa e ao sair daí se transformou numa outra pessoa? Com certeza. Você me emocionou no final da frase. Tem pessoas que elas deixam uma marca tão intensa que a gente consegue lembrar de atos pequenos que elas fizeram ali e deixaram. Então eu acredito que esse pequeno trabalho demonstra uma grande satisfação no que elas estão fazendo. Dentro da cultura, dentro do soja, do milho, se você colocar isso que nós estamos falando aqui, o pertencimento do grande trabalho que ele está executando ali dentro da lavoura, você vai ver que tem pessoas apaixonadas pelo que faz. Passou já alguns agrônomos pela fazenda, algumas pessoas que compartilharam ali conosco algum pequeno momento da sua vida, 3 meses, e não voltaram mais. Mas a gente lembra até hoje, sabe? Nossa, aquele colaborador foi tão intenso, ele mostrou um pedaço da sua vida para nós. Ele abriu, às vezes, a sua história. E o testemunho da história da outra pessoa nos torna uma pessoa melhor. Como você disse, eu não me acho tão jovem, né? Eu estou nos meus 35 anos, e nessa jornada, o que eu mais entendi até agora é que todo ser humano que passa por mim, ele vai me fazer um pouco melhor. Porque a história dele pode somar com a minha história por um processo que eu estou passando. E eu tenho muito que aprender com ele para poder caminhar para o futuro. E Stephanie, na agricultura, safra após safra, o produtor busca mais produtividade, acertar mais os processos, claro que ele enfrenta obstáculos que ele não tem como lidar, né? O tempo principalmente, há algumas pragas, algumas doenças, mas essa produtividade que o produtor busca tirar do campo, puxando para a nossa vida, como nós podemos ser mais produtivos no nosso trabalho, seja aí para quem está nos ouvindo num comércio, numa indústria ou também na propriedade rural. Perfeito. Vou trazer para a nossa linguagem, mas que você vai poder aplicar, e todo mundo que está ouvindo a gente aqui, para a sua vida. Primeiro a gente tem que ter fé, né? Porque é o pilar que mais movimenta dentro da agricultura. Você tem que ter fé. Eles têm muita fé. Porque eles plantam, eles não colhem, eles já venderam o grão. E ontem mesmo meu esposo estava pensando no plantio do milho. E eu falei, mas você ainda nem plantou soja. Então eles têm muita fé de que o trabalho vai ser feito, vai acontecer e que vão gerar grandes resultados. Eles acreditam nisso. Então nós também temos que pegar essa dica e acreditar. Acreditar que o nosso bom dia vai ser excelente, acreditar que nós vamos ser produtivos, acreditar que nós vamos entregar o nosso melhor para o ambiente em que estamos. O segundo passo é que eles têm uma rotina e com constância. Hoje nós estamos ali, não é uma época tranquila dentro da propriedade. Está se trabalhando 24 horas para o preparo do solo. Então, a jornada até chegar na colheita precisa ser preparada com uma constância e uma rotina. Quais são as rotinas que você pode colocar na sua vida para você ser mais produtivo? É uma rotina de oração, uma rotina de exercício físico, de leitura, de capacitação, onde você consegue manter uma rotina e ela vai gerar uma colheita futura.
E outra coisa que a gente faz bastante dentro da agricultura é controlar as ervas daninhas. As ervas daninhas que podem prejudicar o nosso solo. Então, como você pode controlar as ervas daninhas, às vezes um pré-julgamento que estão fazendo sobre a sua pessoa, isso pode te destruir, mas é você que vai decidir se essa erva daninha fica ou não fica no seu corpo, no seu coração. Às vezes tem ali um ser humano que ele está deixando ervas daninhas atacar o seu coração, e aí ele vai ficando entristecido, e vai ficando com uma depressão, e não importa daí qual for a tecnologia maior que ele tiver dentro da sua casa, ele não vai estar conseguindo desfrutar das boas colheitas que ele vai ter no futuro. Então, dentro da lavoura, a gente precisa liberar as ervas daninhas para ela não matar a nossa produção. Na nosso solo, na nossa vida, cuidar muito dessas ervas daninhas para não prejudicar você de dar o seu melhor, de entregar bons resultados aonde você esteja. E um último ponto aqui importante também, tem vários, né? Mas o adubo e o fertilizante que você está jogando no seu solo é realmente o que você está precisando nesse momento? Para a cultura que você está querendo exercer? Para aquela sementinha que você quer plantar aí dentro desse solo do seu coração? Para gerar uma grande colheita no seu futuro? Para cada cultura, o produtor rural joga um determinado adubo, um determinado fertilizante, porque naquele solo ele vai plantar uma semente que vai gerar uma colheita no futuro. Mas é para uma cultura específica. Às vezes as pessoas estão jogando um certo adubo que não é necessário nesse momento. E aí, como é que você está gerenciando o seu solo? Com adubo e fertilizante correto? Ou você está aí investindo num soja, mas você quer colher um algodão? Tem que pensar bem com carinho nessas etapas, viu, Dejane? E como você falou, constância, né? Não parar de plantar. Esse é um conhecimento que você também leva às pessoas, às equipes também do agro? Perfeito. O não pare de plantar, para mim, é o agricultor. O agricultor com a sua resiliência, com a sua gestão de conflitos que tem ali dentro da propriedade, na gestão de processos, ele mostra para nós que cultura após cultura, eles não podem parar de plantar, não é verdade? Se eles pararem de plantar, a erva daninha vai dominar todo o seu campo, eles não vão ser prósperos no futuro, não terá colheita no futuro. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que plantar. Se você quer ser uma pessoa que vai ter uma colheita no futuro, você tem que plantar hoje. E lembra, né? A semente que você plantar hoje é o que você vai colher no futuro. Se você está plantando amor, você vai colher amor. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você for uma pessoa negativa, infelizmente, você também vai colher coisas negativas. E isso também, Jejane, já virou um curso de capacitação, uma palestra sobre todos esses 12 anos de aprendizados que eu tenho dentro da agricultura, sendo esposa do produtor rural. Eu peguei isso como um aprendizado para a nossa gestão emocional. O não pare de plantar na sua vida é algo assim também. Você também tem que gerenciar para você não ficar parado. Quem vive de passado sofre uma depressão. Quem fica preso no futuro está vivendo uma ansiedade. Mas o presente, o agora, é onde você vai plantar e você vai colher bons resultados lá na frente. Muito bom. E é isso, né, João? A gente não para de plantar, mesmo se a safra que acabamos de passar não for muito boa, né? Mesmo que venha a tempestade, tem que preparar a terra para a nova safra, né? É. Não pode ficar E com aquela preso fé ao de tempo. que a safra vai ser melhor. Excelente, excelente, Stephanie. Obrigada, Stephanie. Só deixa, então, a data que vai ser esse seu trabalho? Show de bola! Dia 3 de setembro, no Sindicato Rural aqui de Nova Mutum, a Casa do Agricultor aqui em Nova Mutum, eu vou estar lá numa imersão de um workshop de 8 horas, entregando para você ferramentas para o solo da sua vida. Nós estamos aí prontos para entrar num plantio dentro da lavoura, mas nós precisamos preparar as pessoas que vão fazer esse plantio. E eu acredito que um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de inteligência emocional não faz mal para ninguém, não. Vai fazer muito bem para você poder aumentar a sua produtividade. Muito obrigada. Um bom dia para você, bom trabalho. Recado dado, né, João? É isso. Belo recado, né? A gente vê muitos investimentos, né, como a Stephanie colocou, em máquinas, em vários equipamentos, numa melhor semente, num bom adubo. E as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, naquela equipe, também precisam dessa formação. Tem aquela questão, né? Para que vale tudo isso, se não nos fazer melhores, né? E ela trouxe isso maravilhosamente bem.
É isso. Esse Que é o bela nosso entrevista. recado de hoje. Que a gente pode colocar na nossa vida, né? Em quem está aí nos ouvindo no comércio, na sua atividade em casa. A gente pode trazer para a nossa vida. Qual é o nosso cultivo hoje e o que a gente espera colher. Tá vendo? Agro também é inteligência emocional. Claro, com certeza. Os processos nos ensinam muito. Verdade. Agora são 7h37. Dejane, é sempre um prazer enorme. Você traz entrevistas maravilhosas pra gente. É uma alegria estar aqui. Convido todos também, de terça a sexta, a acompanhar o Bom Dia Agro a partir de 5h20 da manhã. No Bom Dia Agro a gente traz mais informações aí de mercado, do que acontece no campo. Esse frio que está vindo aí, a gente falou hoje, vai prejudicar principalmente a produção de hortifruti. E a gente dá muitas dicas aí para o produtor rural também. Inclusive com trecho dessas entrevistas que passam também, né? Com Repete certeza, a gente leva lá.